Bacana. Vamos começar então? Bom, 18 horas, acho que já tem bastante gente aí nos ouvindo. O pessoal está entrando, mas bom, boa tarde, boa noite a todos, né? Super obrigado por participar desse live aqui com a gente. Hoje a gente tem a presença ilustre do Luiz Fernando Figueiredo, que é um craque, tanto no cenário econômico, tanto na parte de gestão de fundos de investimentos. Falar um pouquinho da história dele. Luiz, se você quiser completar, por favor, fique super à vontade, né? Luiz Fernando foi diretor do Banco Central, diretor de política monetária do Banco Central durante alguns anos. Foi um dos fundadores da Gávea Capital, que é uma grande gestora de recursos aqui no Brasil. Hoje toca CEO da Mauá Capital, empresa gestora de fundos de investimentos, da qual a gente tem uma parceria super antiga, né? Enfim, e fora toda a história acadêmica, enfim, eu mesmo já fiz um curso com o Luiz Fernando lá atrás, há muitos anos atrás, na Ancor, um cursinho de curta duração, logo quando comecei no mercado financeiro, e realmente é uma pessoa muito diferenciada nesse mercado e que pode trazer muito conteúdo e muita informação para a gente, além de ser um grande parceiro comercial e amigo aqui da empresa. Falando um pouco da Valor, a grande maioria de vocês já conhece, né? Nós somos uma empresa de assessoria de investimentos. Praticamente começamos o nosso negócio há 18 anos atrás, junto da XP Investimentos. Somos praticamente o primeiro escritório afiliado desse modelo de negócio disruptivo que acabou acontecendo no Brasil. Hoje a gente administra pouco mais de 4.200 bilhões de reais sob custódia. Temos presença em 5 cidades da federação. Estamos presentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Vitória, onde é a nossa matriz, e Belo Horizonte. Estamos com cerca de 150 colaboradores. Então, é só uma apresentação institucional para falar um pouquinho da nossa empresa. E, mais uma vez, agradecer a presença do Luiz Fernando aí por participar com a gente hoje. Realmente, essa volatilidade de mercado tem deixado muita gente com o estômago um pouquinho embrulhado, até mesmo tirando o sono de muita gente. Então, a gente queria conversar, de fato, com pessoas que esclarecem, que estão estudando esse mercado, que falam com pessoas fora do mercado local, inclusive, e estão nessa ponta de gestão e que, num momento difícil como esse, tem que tomar essas decisões de alocação de investimentos. Então, Luiz, queria agradecer muito a presença de vocês, a parceria super antiga que a gente tem com a Mauá, e começar fazendo algumas perguntas. De repente, se você quiser fazer uma introdução falando um pouquinho, né, do que vocês estão achando com relação à dimensão dessa crise, né, o que você tem ouvido aí de colegas, inclusive de outros países, com relação a qual o estrago, né, do sistema econômico que essa crise pode fazer. A gente sabe que é muito cedo para querer quantificar qualquer tipo de previsão, enfim. Então, deixar você falar um pouquinho sobre isso, entender como isso afeta o dia a dia das pessoas, né, dos brasileiros e até, enfim, dos investidores, né, locais, principalmente, e o que vocês estão pensando para frente, como a gente até fez uma pré aqui, até que ponto isso vai, e nesse momento, o que você entende que seria um movimento adequado para os investidores para se proteger e até mesmo para aproveitar oportunidades que certamente aparecerão para frente. É um pouquinho desse bate-papo que a gente quer ter com você hoje. Super obrigado pela disponibilidade. Tá. Bom, primeiro eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme, pô. Essa parceria de tanto tempo nos deixa assim, muito, muito felizes, muito honrados, na verdade. Enfim, para nós é motivo de orgulho. Enfim, acho que você foi um pouco elogioso demais a mim, mas tudo bem. Realmente, o que nós estamos vivendo são assim, muito inusitados, né? Alguns dias atrás, eu estava numa conferência e daí o interlocutor comigo falou: não, o Luciano veio aqui para nos acalmar, né? E daí eu falei o seguinte, olha, o meu objetivo não é fazer o seguinte, vamos ficar calmo que a gente está indo para o precipício, a gente calmamente vai cair no precipício, porque isso não adianta nada, né?
ficar calmo numa situação que está indo para o precipício realmente não adianta nada. Mas a minha visão é que é um momento de muita cautela, mas também para ficar calmo, porque nós não vamos para o precipício. E eu vou querer explicar um pouquinho o porquê. Nós temos duas dimensões, né? Eu vou procurar chover o menos no molhado possível, mas nós temos duas dimensões. Uma delas é a de saúde, né? O que sabemos? O vírus espalha rápido, ele afeta muito aos idosos ou quem também idoso está, principalmente idosos comprometidos com outras questões. 99% das mortes hoje tinham, no mínimo, duas outras questões envolvidas além do coronavírus. No mínimo duas. E, em média, quase 3,5. Tá? Isso aí é uma estatística do mundo. Então, ele espalha rápido e ele afeta muito aos mais velhos. Aí você podia falar, não, mas então, beleza, então vamos isolar as pessoas mais velhas, protegê-las de um contágio. Esse vírus vai passar e pronto. Não dá para ser assim. Por quê? Porque a mortalidade é mínima, mas, como ele espalha muito rápido, tem um pico muito veloz e nenhum sistema de saúde do mundo aguenta. Então, o que está se fazendo? Não é todos nós vamos nos contagiar, gente, e vamos nos tornar imunes a como todos os vírus, gripes que a gente já pegou e tal. A questão é que tem que ser o que eles falam de achatamento da curva, ser bem mais lento, porque dá muito mais tempo de fazer leitos sem parar, respiradores, etc. e tal. Dá tempo de vir com drogas que minimizem, como pelo jeito, eu acho que está se tornando de verdade esse remédio, que reduz bastante a mortalidade e até o tempo de internação das pessoas. Então, foi uma coisa muito boa. Então, assim, esse colapso, digamos, do sistema de saúde vai ser muito menor já por conta disso. Cada vez está mais certo de que é isso mesmo. Mas, de qualquer maneira, se não se tomar uma atitude muito forte, o pico é muito rápido e a mortalidade é muito grande. Então, a decisão foi essa. O que é mais provável é que, uma vez que o pico passe, daí você começa a tratar mais cirurgicamente, mais das pessoas, isolar mais as pessoas que estão mais velhas e começar a deixar o sistema fluir. Isso é o que é o mais provável. Quer dizer que o medo que se tem de ser muito longo, eu acho que esse medo está perdendo um pouco a razão de ser. Não porque o processo não pode ser longo, pode ser, mas porque você vai mudar ao longo do tempo da maneira em que você reage ao processo. O que eu estou dizendo para vocês, eu não tinha essa visão há 3, 4 dias atrás. É que a gente está que nem uns loucos estudando, entendendo, vendo como é que são as... Porque a gente está todo mundo aprendendo com esse processo. Aprendendo com o vírus, aprendendo com a resposta. Mas o que eu estou dizendo é que me parece ser uma tendência, mas não é certo. De qualquer forma, a maneira hoje para cuidar dessa questão de saúde é parar tudo. Todo mundo vai para casa, fica no Zoom, fica vendo televisão e fica vendo os mercados derreterem. É um horror. Situação horrível. Toda vez que um país tem uma questão, o mundo tem uma questão, existe e que a atividade começa a cair, existe uma resposta para não deixar que ela caia muito, né? Para que, vamos dizer, a queda seja atenuada, etc. Não é o caso. Agora, você tem que ter mesmo, porque não é que você está querendo parar com a atividade, você está querendo que as pessoas parem de fazer coisas. Então, a atividade cai naturalmente. Agora,
se você fizer isso e não fizer mais nada, o sistema entra em colapso. Então, quando passar o vírus, o sistema, como é que vai se revitalizar? Vamos pensar um exemplo de uma empresa. Se a empresa quebrar antes de acabar o negócio do vírus, ela não vai conseguir produzir depois. Já foi, já mandou as pessoas embora. Foi destruída a capacidade daquela empresa de produzir aquele produto. Isso vale para uma padaria que fecha, que tem que mandar as pessoas embora, vale para, enfim, uma infinidade de coisas, negócios maiores, negócios menores, etc. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar uma empresa aérea, por exemplo. Eu não tenho, 80% dos meus voos não tenho mais. Então, 80% do meu faturamento eu vou deixar de ter por talvez por 2 meses, talvez por 3 meses. Eu vou quebrar, não tem conversa. Não só porque eu não tenho faturamento, meu caixa cai brutalmente e eu tenho que pagar minhas despesas, como eu tenho dívidas vencendo. Como é que faz? Os governos têm que entrar, mas assim, muito fortemente. Primeiro, bancando esse prejuízo, ou parcela importante dele. Alguns casos, eu acho que vai acontecer muito, também os próprios trabalhadores, olha, vem cá, para não mandar a gente embora, vamos reduzir o salário temporariamente? Muita gente. Então, todo mundo está, na verdade, pegando um pouquinho dessa conta, que eu acho que é a melhor coisa, porque se todo mundo, nas suas possibilidades, contribuir, fica menos pesado para todo mundo. Né? E eu acho que até, pelo menos essa é a minha visão, tá? O grau de solidariedade está impressionante. Quantas pessoas estão dispostas a fazer, ajudar, etc. Eu estou impressionado. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo uma surpresa positiva, mas vamos ver, quer dizer, eu não quero ficar antecipando nada disso, mas é que você tem muitos tipos de negócios, pessoas, aquela pessoa que vende para comer à noite o que ela vendeu no dia, como é que ela faz? Você tem que dar dinheiro para ela. Então, está sendo feita uma série de atitudes para que o efeito na vida das empresas e das pessoas seja quase que como se não ela não deixasse receber salário para poder pagar os seus compromissos. Não, salário, posterga as dívidas, assim dá uma aliviada, dá um caixa, o fornecedor atrasa, se atrasa um pagamento para um fornecedor, ele topa. O mundo vai ter que se acomodar. De novo, quanto mais tempo você tiver, mais você consegue se acomodar. Tem um outro aspecto que é o seguinte: o preço dos ativos, quanto é que vale nessa situação? Desculpa a maneira de falar, mas é um grande sei lá quanto vale. Porque a empresa não sei se vai sobreviver. Como é que faz? Agora, se garantir que o sistema fique preservado, alguns vão ficar pelo caminho, infelizmente, mas se o sistema ficar preservado quando passar a questão do vírus, a recuperação será forte. Não tem ativo no mundo praticamente que não esteja de graça, a não ser aqueles que vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque os ativos hoje já refletem que será um período muito longo e que vai ser penoso demais. Mas, como não é certo, né, na verdade, o que a gente vê é um grande período de incerteza e os economistas cada vez estão projetando menos crescimento, mais recessão, que eu acho que eles não têm o que fazer. Os analistas vivem de projetar, mas hoje é um grau de incerteza tão grande que vale muito pouco. O meu filho, que acabou de fazer 11 anos, talvez projete melhor várias coisas do que vários economistas. Simplesmente porque ele vai falar uma coisa aleatória. Está muito difícil.
Muito difícil. Muito bem. Quando você fala, então, da questão dos ativos, eles podem acabar comprometendo a vida das empresas também. Porque, vamos dizer, se as ações da minha empresa caem muito, os meus credores não vão rolar minha dívida. Vão falar, pô, esse cara perdeu a capacidade de pagar. Então, é um ciclo vicioso que se instala, que ele não para até que ele chegue aqui. O nível de incerteza já está refletido nos preços, ele não para de cair. O que os governos estão fazendo? Então, eles estão querendo reduzir ao máximo esse efeito nesse período que vai ficar parado, que não tem jeito, em duas dimensões. A primeira é na monetária. Dinheiro para todo mundo. Hoje, foi feito no mundo inteiro, tem sido feito, e o Banco Central do Brasil hoje anunciou, eu diria, um programa sem precedentes na história do Brasil de dar dinheiro para vários setores, todos os que eles podiam dar, que estão. Isso vale para pequenos bancos, bancos médios, para quem tem que carregar crédito, está tendo saque, para bancos maiores, enfim, para todo o sistema, de várias maneiras diferentes, incentivando que os bancos, e mudando o mecanismo para que incentive que os bancos eles possam prorrogar os pagamentos dos clientes. Então, é uma série de mecanismos. Vale a pena hoje, ou à noite, no jornal, ou ver amanhã na imprensa, com calma, que dá uma dimensão do tamanho do pacote que foi feito. Essa aqui é muito, muito, muito relevante. O Itaú está sendo tímido na questão de intervir no mercado de câmbio, nossa moeda tem performado pior que as outras, eu acho que ele está pecando aí, mas enfim, faz parte. E na política monetária, a gente está muito mais duro do que todo o resto do mundo. Acho que o Brasil já deveria estar com uma taxa de juros mais baixa, embora historicamente ela seja muito baixa, mas não está indo para a taxa zero. Mas o Banco Central hoje, como a gente brinca no jargão, piscou. Ele disse na ata uma coisa um pouco. O cenário estava que ele abriu espaço para talvez fazer uma próxima. Como o mercado falou, ele atualizou um pouquinho a visão que eles tinham na reunião da semana passada. Mas, assim, então, o monetário é isso. E no fiscal é muito o que eu falei. Tem que ajudar aqui. Eu sou, de novo, uma empresa aérea, é como se os meus aviões estivessem voando. Claro que não dá para pagar tudo, todo o meu lucro e tal, mas eu preciso estar vivo depois. Porque se eu não estiver vivo depois, sei lá, se eu sou uma empresa que tem 100 aviões, são 100 aviões que vão voar menos, quer dizer, e por aí vai, né? Quer dizer, todos os setores têm o mesmo tipo de complicação. O que você tem olha, preserva tudo para quando voltar, todo mundo minimamente consiga voltar a construir e daí vai embora. Daí a pergunta que fica é: a dimensão do que estão fazendo é suficiente, sim ou não? Eu tenho poucas dúvidas do que é. Nós estamos falando que o PIB mundial vai cair de 3% a 4%, talvez mais 3% a 4% dos pacotes, países estão fazendo 5% a 7% do PIB. Só no fiscal, fora o monetário. Então, a dimensão, vamos dizer, da resposta é digna do problema que a gente tem. Mas daí vocês vão perguntar, mas por que os mercados não acalmam? Porque ninguém sabe quanto tempo vai durar. O grau de dúvida ainda é muito grande. Quando o sistema está assim, perdendo, às vezes ele perde a racionalidade e continua caindo. Por quê? Porque está caindo. Então, eu vendo porque ontem eu estava bem, mas eu agora estou perdendo muito, o outro que tem liquidez e assim vai.
este processo vai se reverter. Eu estou bem convencido de que a gente está mais para perto de uma estabilização, embora hoje tenha sido um dia ruim, mas sexta-feira foi um dia melhor, mas a volatilidade está caindo, o que faz com que todo mundo fique com calma. Então, se tem dias, você pode até ter dias um pouco bons e dias piores um pouco mais do que piores do que os dias bons, mas se é pouco, está tudo bem, todo mundo fica bem. E quando eu vejo o que aconteceu com os nossos investidores, não só o Mauá, mas em geral, é incrível. Vocês, investidores, estão dando um show não é de responsabilidade, é o contrário, de tranquilidade, de saber o que está acontecendo, de querer se informar e falar, olha, esses investimentos, principalmente de investimentos que têm um pouco mais de risco, bolsa, fundo imobiliário, etc., são investimentos de longo prazo. Porque não adianta a gente pensar que o investimento é de longo prazo, a primeira queda a gente sai correndo. E assim, o que eu tenho dito é que são preços de liquidação. Para que os preços caiam muito mais do que hoje, você efetivamente precisa ter um enorme desarranjo no sistema econômico no mundo. A batalha está muito grande para que isso não aconteça. Muito, muito grande. É possível não conseguir? É sempre possível, mas eu acho que é muito pouco provável. Então, essa coisa da cautela, sem dúvida, mas da calma, eu acho que a calma tem uma certa razão, porque, enfim, todos nós já vivemos muita crise, e eu acabei vivendo muitas crises estando no mercado, né? E é típico, as crises só crescem porque as respostas são inferiores àquele tamanho, ou atrasadas. Não é o que está acontecendo. Está todo mundo vindo, eu vou vir aqui com a cavalaria. Não deu, mais gente, mais gente, mais gente. Existe uma questão de curtíssimo prazo, que é um pacote pequeno, que está sendo discutido nos Estados Unidos, só de 2 trilhões de dólares. É coisa pouca. Lá o que é 2 trilhões. É muito dinheiro. Que, inclusive, são de dólares, não são de reais. E daí está uma discussão lá, votos ainda, mas assim, são coisas bem cosméticas e pequenas. O pacote vai passar, a questão de amanhã, depois da manhã. E o mercado, se o mercado falasse, não, vai passar, até podia ser que não passasse. Então o mercado está falando, acho bom passar esse troço. Então até o mercado aumenta ou mantém o senso de urgência de quem está tomando as decisões para esse pacote, etc. O FED continuou tomando, hoje tomou mais atitudes de coisas para estabilizar, estão comprando uma série de títulos, enfim. Gente, é uma luta. É uma luta, mas eu vou dizer, se a experiência vale alguma coisa, não tem a menor cara de que essa guerra vai ser perdida, até porque existe uma convicção que isso aí é certo, e nenhuma crise isso é certo, que vai passar. Como é uma coisa temporária, por mais que você sofra, pode até ter algum certo desarranjo, se você não conseguiu o suficiente no sistema econômico, mas depois ele volta. Vai demorar um pouco mais, eles vão ter que se reacomodar, mas depois ele vai embora. Porque daí acabou a brincadeira. Então, assim, é aquela história, tudo passa, esse aqui vai ser bem chato, talvez assim, o período mais esquisito, complicado, difícil de entender da nossa geração. Eu vou dizer, gente, que na minha visão tem um efeito colateral que eu acho que é positivo, porque essa questão de solidariedade, o mundo não é só no Brasil, não, muito dividido, o grau de intolerância é gigante. E agora está todo mundo, vem cá, vamos nos ajudar?
pô, vamos parar de mais e vamos ter... Então, esse tipo de espírito, eu acho que é muito importante. E eu acho que isso está prevalecendo, inclusive no Congresso. Então, uma série de medidas aqui no Brasil, no Congresso, vão acabar andando para frente. Acho que eu vou parar um pouco por aqui para a gente poder trocar bola. Acho que eu já falei demais. Eu me empolgo, vou falando e não paro nunca mais. Não, vamos sim. Luiz, uma coisa que muita gente fala, né, e tem várias discussões sobre isso, é a questão de, poxa, quanto que essa crise se parece com outras, né? A gente tem mania de comparar o que aconteceu em 2008, enfim, outras crises. Lógico que com relação ao remédio, como você mesmo disse, né, parece que ele está, os bancos centrais, os próprios governos estão muito ativos, como você falou, botando a cavalaria na rua, literalmente. Mas com relação à profundidade das crises, aquela questão que a gente teve em 2008 ali de ativos tóxicos, enfim, em termos de dimensão e de potencial de contaminação no sistema econômico, o que você acha que é a grande diferença entre o que a gente viu anteriormente e agora? Você acha que isso é mais grave, menos grave? Porque tem muita gente que fala que é um ciclo relativamente curto e tudo mais. Mas o que você consegue identificar assim que... Tem uma diferença básica, brutal, que naquela época o mundo estava de pileque, mega alavancado, lotado de ativo tóxico. Ele ia explodir, não tinha conversa. Agora nós estamos num mundo saudável. O mundo está saudável. Passou por 10 anos absolutamente exuberantes no bom sentido da palavra. Claro que uma queda súbita tão grande, ninguém aguenta. Então, por isso a resposta tem que ser muito grande. Mas, por exemplo, né, aquele dilema, situação da Lehman Brothers, né? Aliás, quem puder ver, é sensacional esse filme. Quem não viu, eu peço para vocês que vocês vejam. Chama Too Big to Fail. Bem legal. É sensacional. Tem no HBO, mas tem no Apple TV, lá, iTunes e tal. Tem vários lugares. Gente, vale a pena. Não precisa nem ser da área, que vai gostar muito, tá? Uma confusão. Mas naquela época, o problema é que tudo estava tóxico. Agora não tem nada. Agora tem uma toxina tentando atrapalhar a nossa vida. E no final, assim, e não é nem que ela tem uma taxa de mortalidade muito grande, mas é que a maneira de lidar é que tem um impacto muito grande. Então, você tem que reduzir os efeitos colaterais desse impacto muito grande. É nessa toada que o mundo está lidando. Então, assim, era um dilema salvar uma Lehman Brothers que tinha um impacto sistêmico, mas tinha muita coisa podre lá dentro. Agora não tem. Tem uma segunda questão que é o seguinte: naquela época demorou muito tempo. Primeiro os governos ficam no denial, né? Não, veja bem, não é tão... Daí vai chegar à conclusão que o negócio é grande. Tudo bem. Só que uma série de mecanismos que jamais se imaginou que fossem ser utilizados, criados, foram criados naquela época. Mas demoraram alguns mais de ano. Neste caso agora, eles foram usados em semanas, que já tinham sido feitos. Então, assim, o problema é maior. Só que é de outra natureza, porque ajudar a gente saudável, todo mundo... É que nem assim, ajudar um cara que é bandido, você tem dúvidas. Agora, ajudar um cara que você sabe que é bacana, você tem gosto de ajudar. Então, acho que é um pouco o que está acontecendo agora. Você está ajudando um mundo que é gente boa, pô. Estava todo mundo bem. Por exemplo, uma coisa que nunca se fez, fazer formas de segurar problemas de liquidez de hedge funds, grandes hedge funds. Naquela época foi um caos até se chegar a isso. Já se fez em vários fundos, tá? Já foram ajudados vários. Então, isso aí... tem risco? Tem, mas é baixo de ter uma baleia enorme explodindo. É possível, mas pouco provável. Uma outra coisa, né? Na semana passada,
o Banco Central Europeu falou, olha, não dá para os títulos soberanos dos países abrirem tanto taxa assim. Para dar uma ideia, o título de 10 anos da Itália, que está vivendo um maior problema, que era, sei lá, 0,30, 0,40 ao ano, foi para 3% ao ano. É uma abertura assim, brutal. E os outros abriram também, cada um do seu jeito e tal. O ECB foi lá, comprou. Demorou uns 2 dias para o mercado responder. Eu confesso que hoje eu não vi o título da Itália especificamente, mas na sexta-feira ele tinha caído para 1,25. Opa! E os outros todos também caíram nos spreads. E isso, assim, é um indicador de que a liquidez do sistema está melhor. Está resolvido? Não. Mas, pelo menos vai. De 10 batalhas, vem uma e vamos indo. Né? E, de novo, é um processo, gente. Como a disposição está, entre aspas, infinita, e está mesmo. As palavras wherever it takes, de todo mundo, eu acho muito difícil não resolver. Vai doer bastante, mas, assim, a gente vai sair dessa. Bacana. E só trazendo um pouco para o mercado local, Luiz, a gente estava meio num início de ciclo, né, de retomada e tudo mais. Veio essa confusão. Algumas pessoas achavam que essa retomada seria um pouco no ano passado e tudo mais. Os números não vieram de forma um pouco mais... vieram mais devagar, né? Então, numa possível volta dos mercados, né? Certamente a gente sofreu muito por ser emergente, risco e tudo mais. Mas numa possível volta dos mercados, entendendo aquele piso ali de estabilização e tudo mais, você acha que, primeiro, falando de ativos, né, de mercado financeiro, o Brasil ele pode ter um upside maior do que outros mercados? E segundo, em termos de efeito na economia local, doméstica, né? Olhando todo, fora o que o Banco Central tem feito, o próprio Ministério da Economia feito em termos de política econômica e fiscal, monetária e fiscal, o que você acha com relação ao ambiente econômico em termos de recuperação, dado que a gente vinha melhorando nos últimos meses? Qual é a tua visão sobre, falando de Brasil especificamente? Tá. Olha, nós estamos crescendo, eu diria, entre 2 e 2,5. O nosso número de crescimento era 2,4, tá? Podia ser um pouco menos, um pouco mais do que isso. Era como é que a gente estava andando. Isso porque teve alguma decepção, tá? Lá pelo mês de dezembro, que a gente achou que até podia ser mais que isso. A gente reviu um pouco para baixo a projeção. Tinha alguns até projetando um pouco menos. Mas vamos falar entre 2 e 2,5. Não é um espetáculo, mas o mundo estava crescendo bem menos, estava super bem. Empregando e tal. Assim, de novo, o Brasil precisa crescer muito mais que isso, mas ele precisa tanto limpar uma série de problemas que vai demorar. Agora, essa história que está acontecendo, a gente é um grande passageiro. O Brasil não tem protagonismo nenhum. O Brasil, eu diria, olha, tomando um cuidado enorme, eu diria que a gente, como é um efeito um pouco mais indireto pelo país ser fechado, talvez o nosso crescimento caia um pouco menos, mas é um grande talvez. De novo, são 2 coisas muito importantes. O tempo dessa história, e daí tem a ver, inclusive, com os remédios, com essas coisas todas, e o quanto você consegue ser efetivo, e daí, de novo, todos os governos, o governo federal, os estados, os municípios, a sociedade civil está super se mexendo, mas então, o quanto você consegue deixar que não deteriore o sistema econômico. Vamos pensar por um segundo que ele não deteriora nada. A gente cresce 5%, 6% ou mais logo em seguida. Isso é uma barbaridade. Depois volta para essa média de 2, 2 e pouco. Agora, na medida que você não consegue fazer 100% disso, isso vai reduzindo um pouco a intensidade dessa volta.
Não dá para salvar 100%. Agora, se de cada 10 você salva 7, 6, eles não vão estar tão saudáveis, mas vão estar ok, você salvou o sistema. E para a gente andar para frente e recuperar, você precisa salvar o sistema. Então, infelizmente, crises como essa, alguns ficam pelo caminho. Por exemplo, uma empresa às vezes estava muito saudável, etc. O cara acabou de fazer uma baita alavancagem. Foi pego no meio da confusão. Às vezes isso acontece. Então, enfim, mas assim, ninguém está minimizando. Vou até falar assim, com muita franqueza com vocês. Por mais que o presidente tenha falado da maneira que ele falou, o esforço do governo não dá para dizer que está ruim. O ministro da Saúde é para tirar o chapéu do cara. Do cara não, né? Pelo cara. É impressionante. O que o Banco Central fez hoje, mas assim, passou muitas vezes o que se fez em 2008. O que o Ministério da Economia está fazendo, e eu, assim, não é nenhum privilégio, é um privilégio poder contribuir, sempre é contribuir para o nosso país, mas assim, os caras estão a 1 milhão por hora trabalhando para fazer tudo o que dá. Eu acabei de sair, não tem nada de confidencial, porque não tem nenhuma informação confidencial, acabei de sair de 1 hora de um call com o BNDES, criando instrumentos para aquela faixa mais vulnerável, que é aquele cara que não é grande o suficiente e não é grande, não é pequeno o suficiente que só R$1.000 resolve, ou R$300 resolve, entendeu? É aquele cara que tem 5 funcionários, 10 funcionários, que vai quebrar. Como é que você cria capilaridade e tal? Então, fica um brainstorm bacana. Tá? Bom, e falando um pouquinho da casa agora, como é que vocês estão lidando nos fundos aí na gestão, nesse momento desafiador, em termos de proteção e tudo mais? Qual é a cabeça de vocês para frente, para não perder o time da alta também, se for rápido? Enfim, só falar um pouco da estratégia de alocação. Tem uma frase que a gente fala assim nessas coisas de mercado, que é o seguinte: você tem que estar vivo no momento da recuperação. Você não precisa pegar a curvinha, não, mas você tem que estar vivo. Traduzindo em termos assim, de risco, né? Claro que a gente foi pego com posição como todo mundo, só que a gente cortou rápido e, desde então, é só coisa absolutamente marginal. É até uma brincadeira. Ó. Você se animou muito? Vai tomar um café. Um café que passa à vontade. Se bem que está tudo na sua casa, né? Mas, de qualquer maneira, tem só um grupo pequeno, enfim. E a tecnologia ajuda muito, porque você está no final, está numa sala de visitas, todo mundo, cada um na sua casa. Mas, assim, então, a gente é um momento que a gente tem que pensar na preservação do capital do nosso cliente. Então, no caso dos multimercados, baixíssimo risco. O grau de incerteza tem que diminuir muito. A gente tem que ter um grau de confiança grande para começar a acrescentar riscos muito calculados. Daí você vai perguntar, mas que momento é esse? Qual é o sinal? É muito difícil você dizer qual é o sinal certo. Mas o que importa é o processo. Quanto mais a volatilidade for caindo, mais sinal de que está voltando está se tornando estável, e se tornar estável vai pular para cima o mercado. Então, é um pouco nessa linha que a gente está olhando todas as informações, etc., mas o comportamento do mercado, tecnicamente, fica mais saudável. Então, isso é na parte dos multimercados. Na parte do fundo de ações, a gente tinha um pouco de Gol, apanhamos, tínhamos IRB, o nosso fundo tinha um pouco de índice, ele não estava alavancado, porque ele tinha bastante caixa, um pouquinho, que a gente queria poder comprar alguma ação se ficasse muito barato. Mas, enfim, a gente estava com ações que acabaram, várias de comércio, sentiram muito. Então, nosso fundo sentiu bem. O que nós fizemos? Reduzimos o risco,
Então, agora temos um volume de caixa mais do que a média. Não é enorme, mas muito bom. E a gente fez um choque em todas as nossas empresas. 4 meses sem faturar, 6 meses sem faturar, 8 meses, 1 ano e tal. Aquelas que foram as mais frágeis, trocamos por outras que estão muito resilientes, fortes, etc. Por definição, o nosso fundo é sempre dominado por empresas muito boas, com que tem lucro bom e lucro crescente. Daí você fala, pô, que moleza, né? Não. A gente sabe que a gente nunca compra barato essas empresas. O que a gente procura é comprar num preço razoável. Agora, também você não tem bolada nas costas, né? Então, assim, tenho a menor dúvida da resiliência da nossa carteira, menor dúvida. Até porque o que nós fizemos foi trocar aquelas que podem estar, estavam super bem, mas ficaram numa situação mais... Porque tudo caiu muito. Então, a gente acabou trocando. Vou dar um exemplo, só porque, enfim, Magazine Luiza. É um espetáculo. Ela simplesmente mudou a maneira de fazer comércio no Brasil. Ela foi transformacional. Quem ficou olhando só para o múltiplo dela não comprou e errou, assim, big time, porque ela transformou o Brasil, o comércio no Brasil. Ela sofreu uma barbaridade, mas é a empresa que mais tem capacidade de vender online. A gente vai ficar uma semana aqui, eu tenho vindo para o escritório, mas está todo mundo em casa. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você vai começar a comprar alguma coisa. Vai ter que ser online. Então, essa empresa, como todas, vai ter queda de vendas, mas ela tem mais capacidade de logística, talvez ela nem sofra tanto assim. De novo, vai sofrer, mas é uma empresa com caixa monstro. A gente não tem nenhuma empresa que não tenha um caixa muito grande. Enfim, e tem um outro aspecto que é o seguinte, às vezes a melhor empresa é a que mais cai, estou exemplificando, porque eventualmente tinha um fundo que estava muito alavancado nela, teve que vender, como ninguém pode comprar, não tem muita defesa, essas coisas também acontecem, então o mercado gera distorções, mas o fato é o seguinte, estamos tranquilos, estudando para burro, fazendo nosso dever de casa, e assim, a gente tem muita tranquilidade nas empresas que a gente tem. Olha, pode passar 6 meses, claro, não vão sofrer, lógico que vão, mas não é no preço daí, não é não. Mais resilientes, né? Com relação ao mercado lá fora, você tem alguma aposta em algum país, alguma moeda, algum índice que possa... Não, o que nós tínhamos no no relativo mercado ser era um pouco melhor? Temos um pouquinho de taxa de juros, de política monetária no México e no Chile, que acabou indo bem, mas muito pouquinho. É aquela história, assim, momentos como esse, vamos olhar bem o que a gente conhece melhor e, assim, é uma hora de que o óbvio está de graça. Você não precisa ir naquele mais complicado. Né? É uma brincadeira, não sei se está todo mundo me vendo assim, mas assim, você tem 2 possibilidades de coçar a orelha. Né? Você quer coçar essa, você faz ou assim, ou você faz assim. A gente prefere coçar assim. Ou seja, complexo demais, principalmente em momentos como esse, é uma coisa, não precisa. Está tudo barato. Vou dar um exemplo do Itaú, por exemplo. Podia ser outro banco. Ele estava 3,4 vezes book, né, vezes PL. Está 1,3, 1,4. Se não está barato, eu não sei o que ele está. Entendeu? E até tem um outro aspecto que esses bancos vão passar por uma disruptura gigantesca. Mas vamos combinar que as fintechs ficaram mais frágeis agora. Vai demorar mais tempo para esses caras ganharem vigor de novo. Então, mesmo com o processo disruptivo para esses bancos, vai demorar mais. Faz sentido. Maravilha, Luiz. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado pelas explicações. E estamos juntos aí. Vamos firme, gente. É assim, acho que no final assim, o que eu gostaria de deixar a mensagem é o seguinte: vamos ficar tranquilos, com cautela.
tem que olhar o nosso fluxo de caixa, que pode demorar um pouco mais, a gente tem que estar bem, não pode ter pressão de caixa na nossa vida, estar tranquilos. Quem puder, horizonte de, sei lá, 6 meses, pelo menos 1 ano, vamos um pouquinho devagarzinho. Está tudo muito barato. E no final, passa. Como tudo, passa. É duro, é difícil, mas passa. Perfeito. Obrigado, Luiz. Boa noite, bom trabalho aí. Sei que a jornada não deve ser longa, né? Vou estudar um pouquinho mais, né, para variar. E muito obrigado a todo mundo que participou dessa live aqui com a gente. Bom? Obrigadíssimo, gente. Um abraço enorme. Ó. Vamos firme aí. Isso Vai aí. ser chato, mas... Resiliência. Grande abraço, gente. Boa noite. Obrigado. Um abração. Obrigado.